Oi, gente! E mais um vídeo aqui pro canal para eu dividir com vocês hábitos que me ajudaram muito a emagrecer, mas emagrecer bem, emagrecer com saúde. E hoje eu vou mostrar aí para vocês o meu corpo como está. Não sei se eu vou conseguir mostrar direitinho porque eu tô sozinha, não sei se eu vou conseguir filmar direitinho para vocês, posicionar a câmera direitinho, mas eu vou tentar ao máximo. E eu vou dividir com vocês hoje hábitos que me ajudaram muito a eliminar esse peso com saúde, com felicidade, com prazer em fazer. E aí eu posicionei vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, acho que tá dando pra ver, né, direitinho. É que eu não tenho espaço assim, como eu tô sozinha, eu não vou conseguir colocar, mas ó, eu fazendo assim, acho que dá pra ver, né? Ó, se eu murchar a barriga, ó como fica, tá vendo? Aqui a minha barriga tá solta, eu vou tentar aproximar, ai, vai mudar a cor, deixa eu voltar. Gente, mas eu acho que dá pra vocês conseguir ver, né? Ó, por eu tô com a mesma, eu tava com essa roupa mesmo, a mesma calcinha que eu tirei a foto de capa. Ó, eu acho que, deixa eu, ó, pra vocês verem, a minha barriga, gente, eu engordei demais, eu fiquei enorme. Mas, ó, só o meu umbigo, tá vendo que ficou, murchinho, assim, a gente chama de umbigo triste, mas não me incomoda em nada, de verdade. Deixa eu aproximar um pouco, eu acho que vai mudar a cor, mas dá pra vocês verem melhor, porque a barriga é sempre o principal, né? E olha como que tá. E é isso, tô super feliz com o resultado, já estive mais magra que isso. Mas aí eu tive que parar um pouquinho, porque eu confesso que teve uma época que eu tava tão, assim, feliz em fazer exercício, que não só pelo corpo, mas porque tava me fazendo realmente bem, qualidade de sono, essas coisas, que eu tava correndo de manhã e à tarde. Só que é aquilo, como eu optei em não tomar suplementos, essas coisas, eu emagreci demais, eu fiquei muito, muito magra. Aí eu parei um pouco, passei com um profissional, a gente conversou, aí eu parei um pouco e agora sim, e pra mim tá ótimo o meu corpo assim, olha, gente, super feliz, de verdade, principalmente pra mulher, mais a barriga, né? Então aqui, ó, não tive estria, tá? Por mais que eu tenha crescido muito, mas eu não fiquei com estria. E é isso, e eu sou super feliz hoje com o meu corpo, porque consegui o meu objetivo, consegui o que eu queria, mas sem colocar em risco a minha saúde, sem fazer coisas que deixasse a minha mente, pelo contrário, é o que eu tô falando pra vocês. Pra mim foi tão maravilhoso, e principalmente os exercícios físicos, que eu tava fazendo até demais, no sentido de eu tava perdendo massa magra também. Teve uma época que realmente eu fiquei assim com a perna pele, né, e osso, assim, praticamente. Então é isso, eu vou colocar uma foto aí de quando eu tava bem, bem mais magra mesmo. Mas agora é isso, o meu corpo é esse e eu tô bem feliz. E aí, vou continuar o vídeo com vocês. Gente, e o primeiro hábito que eu coloquei muito presente no meu cardápio, que me ajuda muito e que vai ser de sempre em primeiro lugar, de valor mesmo, é água. Aprender a tomar água foi uma coisa que melhorou muito a minha saúde por inteiro. Saúde principalmente intestino, boa digestão, eliminação de toxinas, é aquilo, o organismo funcionar bem. Então, gente, água para mim foi o principal de mudança de hábito que eu acrescentei ao meu cardápio, à minha dieta, enfim, para eu conseguir eliminar esse peso que eu queria tanto e ter uma vida muito melhor. Principalmente eu falo do físico, porque assim, eu sou uma pessoa que eu incho muito, eu tenho muita retenção, e ter esse cuidado com a ingesta hídrica me ajudou demais
água fez muita diferença no meu processo de emagrecimento. Então eu falo para você, crie esse hábito de beber água ali direitinho, a quantidade que te faz bem, para você ver o quanto você vai ficar melhor, o quanto teu organismo vai trabalhar melhor, para você conseguir tanto o seu resultado quanto a melhora na saúde também. Gente, eu já falei em outros vídeos aqui, mas eu sei que tem gente nova aqui e eu vou repetir sempre para estar ajudando, mesmo que seja de alerta para vocês. Quando eu iniciei o meu processo de emagrecimento, que eu passei em alguns profissionais, alguns me indicaram para eu fazer a dieta da seguinte forma: pesar o alimento ou contar calorias. E assim, eu queria passar pelo meu processo de emagrecimento de uma forma muito tranquila, de uma forma que eu conseguisse levar para a vida toda. Então, esses métodos para mim não funcionou, sabe? Me deu uma certa ansiedade de eu não conseguir fazer corretamente. Então, o que eu fiz? Em vez de ter ali a balança sempre do lado, ter que pesar minhas marmitinhas, minha comida, meu prato, enfim, eu coloquei assim, eu fiz da seguinte forma, olha, no início eu trouxe os dois pratos aqui, assim, o pratinho e pratão. Eu já até falei para vocês aqui em vídeos. O que eu fazia? Para mim, o que deu certo e que melhorou muito o meu organismo foi, eu me adaptei muito melhor com os vegetais, frutas, verduras, legumes, enfim, raízes, leguminosas. Então, o que eu fazia? Os alimentos mais favoráveis ao meu processo de emagrecimento, como as saladas mesmo, os alimentos, os legumes no vapor e tal, eu comia no pratão, mas não de uma forma exagerada. O pratão eu usava para isso e o pratinho, feijão, arroz e a proteína. Era assim que eu fazia. E lá no início, lá atrás, para ir me ajudando a encontrar o equilíbrio que os profissionais queriam, me indicava, mas não ter que pesar o alimento ou ter que contar caloria, enfim. Então, eu apostei muito no pratinho e no pratão. Que assim, o pratinho foi até dica de uma profissional, ela, olha, vamos tentar não passar dessa borda aqui, sabe? Assim, então eu fui me adaptando dessa forma e deu super certo pra mim. Que talvez seja uma dica aí pra você, se você tá tendo a mesma dificuldade que eu tive, né? Pra você entender, né? E conseguir fazer assim, ver se tá dando o resultado. E aí, novamente, eu tive que fazer uma certa mudança, porque o pratinho e pratão pra mim tava ficando muita comida, sabe assim? Eu já tava deixando muita comida no prato. Então, outro hábito que eu fiz foi adaptar em um prato só toda a minha alimentação. Então, o que eu fazia? Sabe aquilo que Sabe aquilo que os profissionais falam? A quantidade maior do legumes, verdura, enfim. E foi exatamente isso que eu fiz. E aí, eu adaptei os outros alimentos. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. As conchinhas aqui, ó. Não era nem essa concha aqui, que é grande, nem essa pequenininha. Essa concha média, simples aqui, você pode ver que ela é bem usadinha, ó. Então, era essa concha aqui que eu colocava uma dessa de arroz, uma de feijão ou de macarrão, se tivesse, enfim, e a proteína. E o restante que sobrava de espaço no prato, claro que ali respeitando a borda, era os legumes, a salada, enfim. E a minha laranja, né, principalmente laranja que eu falo que é o que eu mais gosto, sempre à parte, mas fazia parte do meu almoço ou do meu jantar, mas principalmente do almoço, que meu jantar eu não sou aquela de comer comida, sabe assim? Então é isso, gente. Essa conchinha aqui, ó, fez muito parte do meu processo de emagrecimento, respeitando esse limite do prato que eu falei pra vocês, e pra mim deu super certo e tranquilo, sabe assim? Então foi isso, foi essas adaptações e buscar nos utensílios da cozinha mesmo para eu conseguir fazer a dieta da forma mais adequada para eu conseguir o meu resultado, mas não tem que ser aquela coisa assim de pesar alimento, de contar caloria, que eu queria mesmo passar por um processo de emagrecimento tranquilo.
Gente, outra coisa que na evolução do meu processo de emagrecimento, eu fui entendendo o meu organismo, que é o que eu falo sempre. Ninguém, profissional nenhum, especialista nenhum, conhece o nosso organismo, entende do nosso corpo melhor que a gente. Tanto é que nós precisamos, né, relatar para eles o que estamos sentindo, para que se feche assim um diagnóstico. E é isso que eu falo para vocês. Uma coisa que eu aprendi foi não deixar o meu corpo sentir fome, sabe? Aquela história de, claro que uma vez ou outra pode acontecer por questão de trabalho, mas eu não deixei o meu corpo ficar faminto, sabe? Aquele momento assim, principalmente de lanche ou das principais refeições, eu sentar à mesa e tá ali desesperada, né, com fome. Então, o que eu adaptei pra mim, na minha rotina mesmo, não é exatamente comer de 3 em 3 horas, mas ter essa rotina alimentar no decorrer do dia. Tanto é que eu falo pra vocês que eu tentei fazer o jejum intermitente, mas eu não consegui porque me deu gatilho, foi uma coisa ruim. Mas por outro lado, tem momentos que eu não janto e eu não sinto fome, porque eu faço um bom lanche da tarde com alimentos que supre, assim, que eu realmente não tenho a necessidade de jantar. Tomo meu chazinho ali e tá tudo tranquilo. Então, foi isso que eu fiz. Então, como vocês verem aí nos meus vídeos de rotina, a minha sequência alimentar fez com que eu conseguisse eliminar o peso, conseguisse o meu resultado e não entrasse em, principalmente, aquele efeito sanfona, né? De você ficar muito tempo sem comer e quando sentar, você comer desesperadamente e acabar comendo mais do que tanto o seu corpo pede, né? Porque muitas vezes a gente come com pressa, a gente com fome, a gente come com tanta pressa que quando a gente termina, a gente tá até passando mal, né? Com má digestão, enfim. Então é isso que eu fiz. Gente, outra coisa que assim, eu coloquei desde o início, eu conversando com uma das profissionais de nutrição, e foram profissionais que fizeram parte do meu processo de emagrecimento, que assim me ajudaram muito, que é o que eu falo. Hoje é outra experiência que eu tenho de dizer aquele método é ruim ou aquele método é bom. Não, o meu corpo não se adaptou a esse método, mas tudo é válido e todos os profissionais têm ótimas dicas para dar pra gente, que a gente sim coloca no nosso processo de emagrecimento e a gente consegue o nosso resultado. E outra coisa que pra mim eu criei mesmo assim, de não repetir a refeição. Por exemplo, sentar para almoçar, fazer o meu prato dessa forma que eu falei pra vocês e repetir o prato. Claro que é o que eu falo pra vocês. Eu decidi fazer o meu processo de emagrecimento livre. Se me dá vontade, se for uma comida, né, especial, diferente, me dá vontade de comer mais um pouquinho, tudo bem. Mas eu não deixei criar esse hábito de ficar repetindo o prato na refeição, sabe? Então foi outra coisa que eu falo. Não fiz aquelas regras de pesar alimento, de contar caloria, mas tive esse cuidado para conseguir alcançar o meu objetivo. E isso de não ficar repetindo refeição me ajudou demais também. E claro, eu não podia deixar de fora de falar sobre os exercícios físicos. Gente, exercício físico é muito importante no processo de emagrecimento, a gente sabe disso. E o quanto ele dá aquela alavancada, sabe? Aquele empurrão pra gente conseguir o nosso resultado, falando de uma maneira mais simples para que vocês entendam. E aí é o que eu vou dizer pra vocês. Uma coisa que eu aprendi e criei como hábito foi anotar os meus treinos, gente. Eu não sei se vocês vão dar pra ver, olha só. Da minha forma mesmo, os treinos aeróbicos, os treinos específicos de membros superiores, membros inferiores, abdômen, sabe assim, pesquisar quais os tipos de abdominais, como fazer, escrever mesmo do meu jeito. Claro que eu não sou profissional da área de educação física, então eu anotava do jeito que o professor falava ali, eu ia anotando do meu jeito para que eu entendesse o tipo do exercício.
alongamentos, ó, que tem momento que eu faço alongamentos. Então é isso que eu falo pra vocês, é esse cuidado. E principalmente porque, como eu falo, a nossa vida é muito corrida. Então você ter anotado ali, vamos supor, gente, eu decidi fazer meus treinos de segunda a sexta ou 3 vezes na semana. Nesses dias você saber qual tipo de treino que você vai fazer, aquele que você fez, qual treino que você vai, qual músculo, grupo de músculo que você vai trabalhar hoje, enfim. Isso é muito bom, porque você não perde tempo, você não fica repetindo às vezes o exercício sem saber o que fazer. Sabe aquela coisa de organização mesmo? E outra coisa, você fazer isso com muito cuidado e com comprometimento de dicas do profissional para que você faça bem, principalmente eu que treino em casa. Então eu aprendi muito a utilizar o peso do meu próprio corpo para conseguir o exercício. Ó, por exemplo, assim, hoje eu vou trabalhar a perna. Eu simplesmente, tanto na academia ou em casa, eu vou fazer o agachamento. Ó, levantar ali. Aquele agachamento, não, você tem que utilizar, botar para funcionar mesmo aquele grupo muscular que você tá fazendo. Por exemplo, vou fazer uma elevação de braço. Se eu fizer assim, ó, vocês estão vendo? Agora, se eu contrair o meu braço e ir junto, ó, com peso, é totalmente diferente. Isso eu aprendi tanto passando nos profissionais, explicando para ele que eu ia treinar em casa, qual era a melhor maneira de fazer, e também acompanhando os profissionais aqui no YouTube, sabe? Para você fazer da maneira correta, para você não ficar enxugando gelo. É o que eu falo pra vocês, hipertrofia nunca foi o meu foco, pelo menos até agora, então o meu corpo, do jeito que ele está aqui, pra mim tá maravilhoso, sabe? Que eu queria o corpo mais magro, mas também definido, assim, não queria aquela coisa igual eu fiquei, que eu vou mostrar na foto pra vocês, que realmente depois minha mãe ficava assim, tá parecendo um pardal, pode parar. Tanto é que até hoje tem pessoas que me encontram e falam assim, nossa Lu, você tá emagrecendo mais. Mas assim, não é que eu estou mudando ou focada nisso. É porque o meu hábito vai levando a isso, né? Pelo menos manter esse peso. Então é isso, gente. Já que se você vai fazer o exercício, você tem que buscar fazer esse exercício da maneira correta para você ter o seu resultado. E foi isso que eu fiz. E essa organização de anotar tudo direitinho, quais são os exercícios que você vai fazer, enfim. É isso. Gente, outro cuidado que eu tive, que pra mim foi uma mudança assim maravilhosa, foi ter o cuidado com o meu sono. Por mais que eu durmo poucas horas, principalmente agora que eu mudei o meu horário de trabalho, mas assim, procurar ter o sono realmente de qualidade. E não tem como você não ter um sono de qualidade se você tá fazendo exercício físico, se você tá cuidando da sua mente, da sua alimentação. Então isso eu procurei muito, essa mudança de hábito, assim. Vou precisar de um tempo para cuidar de mim, mas claro que o sono é muito importante. Então eu sempre procuro ter aquele sono de qualidade, sabe? A hora de dormir eu falo para minha mente mesmo, aprendi a trabalhar isso, de falar para minha mente mesmo, é hora da gente descansar. E é isso que eu consigo fazer e tenho o meu corpo descansado e o ânimo de querer fazer todos esses hábitos, cuidar de mim, para que eu possa estar bem para cuidar de tudo que necessita da minha atenção. Agora, para fechar mesmo com chave de ouro, que eu acho que isso é o mais importante de tudo que eu falei, isso vai fechar assim com chave de ouro, gente. Comprometimento. Você só consegue se você colocar em prática. Não adianta você ir no profissional, não adianta você ficar estudando, assistir vídeos, enfim, e você não colocar em prática. Porque aí sim você vai ter o seu resultado. Se você tiver o comprometimento diário ali de cuidar de você, de fazer os seus treinos, de cuidar da alimentação, aí eu te garanto que
mesmo não sendo a profissional da área de educação física e nem a profissional da área de nutrição, apesar de ter estudado nutrição nas minhas duas faculdades, eu vou te falar, você vai conseguir com certeza. Gente, comprometimento é tudo. O que eu mais busco, assim, quando eu começo a pesquisar, até para trazer, né, a minha experiência aqui, ver como foi a experiência do outro, eu vejo as pessoas que buscam o processo de emagrecimento, elas fazerem de uma maneira que realmente só ela relatando como ela quis fazer cansa, né? E eu não, gente, é o que eu falo para vocês, eu busquei ser livre, com comprometimento e ter sempre o prazer de fazer e querer mais. E isso eu falo para vocês, é o que eu digo, se eu conseguir realmente transmitir para vocês o quanto o meu processo de emagrecimento me fez bem, vai ser maravilhoso para eu plantar aí essa sementinha para vocês. Mas fazer isso de uma forma com comprometimento, com organização, com responsabilidade e buscando o seu foco. E é o que eu falo, teve isso, você com certeza vai conseguir o seu resultado. Então é isso, mais um vídeo que eu divido com vocês dessa experiência maravilhosa e que ela é infinita, né? A gente buscar sempre cuidar da gente, porque é o que eu falei, se a gente está bem, todo o resto a gente consegue levar de uma forma mais leve, né? Então é isso, mais um vídeo que eu divido com vocês sobre essa experiência maravilhosa que foi para mim. E que você busque a melhor maneira de você conseguir o seu resultado, claro, fazendo com muito prazer, para que isso seja infinito, indeterminado, para que você leve isso para o resto da vida. Porque envelhecer bem também tem que fazer parte do nosso cronograma, né? Então é isso. Mais um vídeo maravilhoso de bate-papo, que eu espero que eu tenha dado dicas aí dessas mudanças que eu fiz, que me ajudou muito. Como de sempre, um beijo, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau!